Olá, eu sou Rafael Manzoli, sou aluno da Universidade Federal de Alfenas, no campus Poços de Caldas. Eu faço bacharelado interdisciplinar de Ciências e Tecnologia. Esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo, que vai servir para complementar o artigo científico que eu escrevi para o meu projeto de conclusão de curso. Eu escrevi um artigo científico com o intuito de divulgar cientificamente o que eu tenho estudado, que é o plasma de quarks e gluons, o primeiro fluido do universo. E para entender o primeiro fluido do universo, o plasma de quarks e gluons, a gente precisa entender alguns temas anteriores a esse de física moderna, como relatividade restrita e mecânica quântica. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre relatividade restrita, no segundo eu vou falar sobre mecânica quântica e no terceiro vídeo nós vamos falar, por fim, do primeiro fluido do universo, ok? Então vamos começar a aula de hoje sobre relatividade restrita. A relatividade restrita, ela começou o início dela, o que fez ela começar, surgiu entre o século XIX e o século XX, mais ou menos, onde os físicos acreditavam que existia o éter. O éter seria um meio onde o universo está inserido, mergulhado, que nesse meio seria o qual as ondas eletromagnéticas se usariam para se propagar, certo? Igual o som se propaga pelo ar, acreditava-se que a luz e as outras ondas eletromagnéticas se propagavam pelo éter, certo? Então teve o experimento de Maxwell Morley, que tentou comprovar a existência do éter, mas esse experimento não deu certo. O experimento ele tinha como intuito calcular a velocidade relativa do éter, certo? Só que para esse experimento dar certo, ele precisaria que a luz não fosse uma constante universal, que a gente vai conversar um pouquinho já, certo? Então, por esse motivo, não deu certo o experimento. Só que aí surgiu Einstein para tentar explicar isso, certo? Em 1905, Einstein ele publicou muitas coisas, como relatividade restrita, o efeito fotoelétrico. Foi um ano assim excepcional para a carreira de Einstein. Foi um dos maiores anos para alguém dentro da academia, no meio científico. Mas a gente vai focar na relatividade. Einstein ele propôs 2 postulados. E postulados são ideias que a gente toma como verdade, tipo, isso e ponto. E aí a gente começa a fazer a matemática por trás disso e ver se bate com a realidade. Foi o que Einstein fez. Ele falou, primeiro postulado, que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Referencial inercial é simplesmente um referencial que não está acelerado, a velocidade é constante, certo? Então tá. O segundo postulado de Einstein é que a velocidade da luz é constante em qualquer referencial. O que isso significa? Significa que se eu estiver dentro de um carro e acender uma lanterna, não importa a velocidade que o meu carro tiver, a lanterna sempre vai emitir luz na velocidade da luz, certo? Que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, mais ou menos, tá bom? Isso é muito louco, né? Porque se eu estou dentro de um carro a 50 km por hora, eu jogo uma bolinha a 50 km por hora, quem estiver fora do carro vai ver a bolinha a 100 km por hora, quem estiver parado na rua, vendo essa situação, certo? Tá bom. Mas, como a velocidade da luz é constante, independente do referencial, tem algumas consequências que são geradas por causa disso. Essas consequências é a dilatação temporal e a contração do espaço, certo? Que estão mostrados por essas fórmulas aí. A dilatação do tempo, ΔT é igual a ΔT' vezes gama. O ΔS' é igual a ΔS dividido pelo gama, certo? E o gama é essa fórmula aí que está mostrada ao lado. 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, tá bom? Vamos entender agora o que significa isso, o que é ΔS, o que é ΔS', ΔT, ΔT', o que é gama, de onde vem gama, vamos entender, tá?
Vamos pensar nesse exemplo que eu coloquei aí. Imagina que tem uma pessoa dentro de um trem e uma pessoa fora do trem. As pessoas elas estão mostradas por essas setinhas vermelhas aí, tá bom? A gente vai chamar o referencial dentro do trem de S', tá bom? Que é o referencial que está com velocidade, tá se movimentando. E o referencial fora, a pessoa que está fora do trem parada, o ΔS. ΔS não, desculpa, é o referencial S, ok? Tá bom. Dentro do trem, tem uma fonte de luz aqui nesse pontinho vermelho que emite luz, que bate nesse espelho e volta, tá bom? É isso. A pessoa que está dentro do trem, ela vai ver exatamente isso, ela batendo no espelho e voltando, fazendo essa trajetória linear, tá bom? Os dois casos são lineares, mas vocês entenderam, tá? Sobe e desce. E quem está fora do trem vai ver essa trajetória que está em laranja aqui, ó. Essa trajetória. Pode parecer esquisito, mas é intuitivo, tá bom? De certa forma isso é intuitivo. Vamos pensar numa pessoa dentro de um carro, ela joga a bolinha para cima, o carro está em movimento, eu estou dentro do carro, eu vejo a bolinha subindo e descendo. Quem está fora do carro não vai ver só a bolinha subindo e descendo, porque o carro ele tem uma velocidade horizontal. Então a pessoa vai ver, além da bola subir e descer, a bolinha com uma velocidade horizontal. Então o que ela vai fazer? Esse movimento, um arco de parábola. Enquanto ela sobe, ela vai para o lado. E quando ela desce, ela continua indo para o lado. Beleza? A ideia é mais ou menos a mesma, tá? É intuitivo. Então é isso. Mas a luz, ela fez duas trajetórias diferentes. E a velocidade da luz é constante. E os dois estão vendo o mesmo evento, né? Então, qual que é a consequência disso? O tempo tem que ter passado diferente para esses dois. Ele não pode ter passado igual, senão a velocidade da luz não vai ser constante. Então, a gente vai fazer as contas aqui e comparar o ΔT com o ΔT', que é o período de tempo que esse evento acontece para quem está dentro do trem e para quem está fora do trem, beleza? Tá. Velocidade. Aqui. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Então, vamos isolar esse ΔT aqui. O ΔT é igual a ΔS dividido por velocidade, tá bom? Então, é isso que a gente vai usar aqui. A gente vai pegar o ΔT sobre o ΔT' e ver no que dá. O ΔT, ele vai ser o quê? É quem está vendo aqui fora, certo? Então, vai ser essa distância aqui, que é o 2x, certo? O 2x, que é a trajetória inteira que a pessoa que está de fora vê, dividido pela velocidade da luz, porque é a luz que está se movendo. A pessoa dentro do trem, no S', ela vê subindo e descendo, então D e D, 2Ds, certo? E também dividido pela velocidade da luz. A gente simplificando isso, a gente chega em x sobre D, certo? X sobre D. E se a gente observar aqui, esse ângulo θ, que ele está nesse triângulo retângulo, o seno dele, seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto dele é D, e a hipotenusa é x. Então, o seno de θ é D sobre x. Então, isso aqui, esse x sobre D, ele é o inverso do seno de θ, certo? 1 sobre seno de θ. Então, vamos deixar esse seno de θ paradinho aí e vamos tentar descobrir o que ele significa, tá bom? Se a gente vier aqui, a gente decompor a luz aqui nessa trajetória de quem está vendo de fora, no referencial S, a gente decompor ela, vocês devem lembrar do ensino médio, como decompor em vetores, né? A gente vai decompor ela para a horizontal aqui, então vai ser a velocidade da luz vezes o cosseno de θ. E a única velocidade que tem na horizontal é a velocidade do próprio trem que está em movimento, que é v, certo? Então, beleza. Se a gente tem aqui, se a gente dividir os dois lados da igualdade por c, esse c some e o v fica dividido por c. Então, o cosseno de θ é v sobre c, beleza? Vamos usar a relação fundamental da trigonometria agora. Seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, certo? O seno quadrado de θ a gente quer descobrir, a gente não sabe. Mas o cosseno quadrado de θ a gente sabe.
É só pegar o cosseno de θ que a gente já tem, que é V sobre C, e botar ao quadrado. Então, V quadrado sobre C quadrado. Se a gente subtrair dos dois lados o V quadrado sobre C quadrado, a gente chega nisso aqui. Seno quadrado de θ é igual a 1 menos V quadrado C quadrado, certo? E se eu passo a raiz dos dois lados, o quadrado com a raiz aqui se anulam e a gente chega nisso, que está mais bonitinho aqui, certo? Então a gente volta lá e substitui 1 sobre o seno de θ, a gente pega e troca esse seno de θ por esse valor que a gente descobriu. Esse aqui, beleza? Isso a gente vai chamar de gama, certo? É o gama. Então, a gente chega em ΔT sobre ΔT' é igual a gama, certo? Isso aqui vem para cá, eu multiplico ΔT' para os dois lados, né? Então, a gente chega em ΔT igual a ΔT' vezes gama. Reparem que o gama, ele aqui na parte de baixo dele, a velocidade, se essa velocidade for muito pequena, esse valor aqui vai se aproximar de zero, se o v for muito pequeno, certo? Então, 1 menos 0 é 1. E 1 sobre raiz de 1 é 1 mesmo. Então, quando a velocidade é muito pequena, isso aqui é 1 praticamente. Isso significa que com a velocidade pequena, o ΔT e o ΔT' são iguais. Então, só vai fazer diferença isso para velocidades altíssimas, próximas da velocidade da luz. Então, um carro passando na rua, a pessoa, o tempo para você ir para ela é praticamente o mesmo, não faz diferença, tá? Agora, se a gente pensar, se fosse um foguete próximo à velocidade da luz, aí sim faria diferença o tempo para vocês dois. Tá bom. Para a contração do espaço, vamos usar a fórmula sorvete, que vocês devem conhecer do ensino médio. S igual a S0 mais VT. A gente vai usar ela para descobrir o tamanho do trem para o referencial S e para o referencial S'. Então, X1 a gente vai pensar que é o início do trem e X2 o final do trem, tá bom? Sendo linha para quem está no referencial do trem e sem o linha para quem está fora do trem. Só que aqui a gente vai colocar o fator gama multiplicando para fazer a correção relativística, já que estamos lidando com uma situação com velocidades muito grandes, uma situação relativística, tudo bem? Então tá, vamos então pegar essas duas equações que a gente montou e subtrair elas. X1 menos X2 vai ser o ΔS' que a gente quer. O gama ele vai ficar em evidência nessa subtração e o VT a gente pode cortar, porque vai ficar ele menos ele mesmo. E o X1 menos o X2 é o próprio ΔS. Então, dessa forma, a gente pode descobrir que o ΔS é igual ao ΔS' dividido pelo gama. Então tá. Eu acho que ficou claro. A gente pode continuar com alguns exemplos daqui a pouco. Isso significa que se eu ver um corpo a velocidades muito altas, eu vou ver esse corpo contraído no espaço. Eu enxergo ele contraído. Ele lá dentro, um foguete, a próxima velocidade da luz, o foguete ele é grande, eu vejo ele um pouquinho menor. Só que o astronauta que está lá dentro, para ele está normal. Para ele, o resto do universo vai estar comprimido, certo? Porque para ele está parado, o resto do universo está em movimento. Fechou? Pegaram a ideia? Então tá. Basicamente isso. Vamos fazer agora uns exemplozinhos aqui para a gente entender melhor essa ideia, tá bom? Então tá, um exemplo de dilatação do tempo. Um astronauta viajou 6 meses em uma nave espacial a uma velocidade de 120 mil km por segundo. Quanto tempo se passou para uma pessoa na Terra? E Terra é com T maiúsculo, porque é o nosso planeta, tá bom? Correções ao vivo. Vamos jogar na nossa formulinha. Então, a gente quer saber quanto tempo passou a pessoa na Terra, que é a pessoa que está parada, tá? Para o astronauta, foram 6 meses. Então, vamos substituir. O ΔT é igual ao 6. Aí, a gente substitui o gama. A gente coloca a velocidade da luz aqui. A velocidade da luz aqui. A velocidade do foguete. E fazendo essa continha, a gente chega em 6,5 meses. Ou 6 meses e 16 dias. Ou seja, demorou mais para quem estava na Terra essa viagem. Igual a gente falou,
Isso porque é uma velocidade não muito alta ainda. Se fosse uma velocidade mais próxima da luz, essa diferença seria muito maior, tá bom? Agora vamos aqui, um caso de contração do espaço. Um foguete está passando com 80% da velocidade da luz próximo de um astronauta na estação espacial. Se o foguete tem 110 metros, qual o tamanho que o astronauta vê o foguete? Então tá bom. Então, que tamanho que o astronauta vai ver, tá? Então é só a gente substituir aqui os valores. O tamanho do foguete original, que é o tamanho original do foguete, e a gente substitui o gama, tá bom? Aqui eu deixei tudo em função da velocidade da luz, eu não precisei substituir os valores, tá? Velocidade da luz ao quadrado, tá 80% da velocidade da luz, é isso aqui. Então, o c quadrado corta, só fica o 0,8 quadrado, subtrai esse valor do 1, e a gente chega em 66 metros. Então, se eu estou parado, eu vejo um foguete de 110 metros a 80% da velocidade da luz, eu não vou ver ele com 110 metros, eu vou ver ele com 66 metros. Ele contraiu no espaço, certo? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre energia, tá bom? Que eu acho que é o que todo mundo queria saber, porque todo mundo conhece a fórmula mais famosa de todas, que é E igual a mc quadrado, a fórmula do Einstein. Só que todo mundo conhece, mas ninguém entende, né, essa fórmula, o que é muito curioso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fazendo continhas, usando os postulados, Einstein ele chegou nessa seguinte relação aqui, que a energia total é igual a gama vezes mc quadrado. Calma que essa não é a fórmula que você conhece ainda, tá bom? Essa é a fórmula de energia total, certo? Então, um corpo, a energia total dele pode ser calculada por essa fórmula. E se essa velocidade for zero? E se esse corpo estiver parado? Vamos pensar. O gama, ele é isso aqui. Então, se esse V aqui for zero, esse valor aqui embaixo vai ser 1. Então, 1 dividido por 1 dá 1, certo? Então, se o corpo estiver parado, a gente chega nisso aqui, ó. A energia de repouso de um corpo que está parado, é mc quadrado. Essa é a fórmula que todo mundo conhece. Ela serve para medir a energia de um corpo que está parado, certo? Não só isso, certo? A partir dessa fórmula, a gente consegue perceber que energia e massa são a mesma coisa. Eles só são proporcionais em relação a uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, aqui a gente consegue converter massa em energia, certo? Que é o que a gente faz quando a gente transforma energia nuclear, por exemplo. Energia nuclear se baseia nisso. Tanto fissão quanto fusão nuclear, a gente pega uma quantidade de massa e transforma para energia. Como que a gente consegue calcular o quanto de massa vira quanto de energia? Com essa fórmula, certo? E se eu quiser saber a velocidade cinética? Só a velocidade cinética. Só a velocidade de movimento. Eu pego a energia total e subtraio da energia de repouso, certo? A gente chega nisso aqui. Essa aqui é a energia cinética de um corpo, quando a gente está levando em consideração a relatividade. Lembrando que... Vamos lembrar aqui que essas correções, elas existem, mas isso não significa que a física toda anterior a ela está errada, que Newton estava errado, não. Newton está certo e funciona para quase tudo que a gente faz, para muita coisa que a gente faz, Newton funciona. O problema é que Newton é uma situação específica, podemos falar assim, onde as velocidades são pequenas. Einstein serve para qualquer situação, velocidade baixa, velocidade alta, qualquer situação. Para Newton, para velocidades baixas, é mais adequado usar Newton, a gente usa Newton. Para velocidades altas, a gente usa Einstein, tá bom? Então, esse é o fim da nossa aula de relatividade. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar, tenham entendido bastante coisa, espero ter sido claro. E volto logo menos com mais um vídeo
sobre a mecânica quântica e depois sobre o plasma de quarks e gluons. Espero que tenham gostado, um abraço e até mais.